Na semana passada, nós falamos sobre os estágios do declínio, uma tese desenvolvida pelo Jim Collins estudando empresas americanas, percebendo ao longo de décadas como elas cresceram, tiveram sucesso e de repente iniciaram trajetórias de declínio. E muitas simplesmente desapareceram. E aí a gente começou a falar sobre isso e percebemos que existe uma fase, que é a fase 4, que é registrada nesta fase 4 do declínio a luta desesperada pela sobrevivência. Essa é a fase em que a Oi se encontra, de lutar desesperadamente pela sua sobrevivência. Por isso esse tema nos interessa. Seja bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Meu nome é Clóvis Soleira, sou formado em administração, consultor empresarial. Criei o Viver de Renda para compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória. 30 anos prestando consultoria para grandes empresas, entendendo o universo corporativo por dentro, né? E 15 anos como investidor, vivendo e aprendendo e acertando e errando na Bolsa de Valores. Aqui eu criei o canal para exatamente compartilhar um pouco das minhas histórias e dos meus aprendizados. Acho que isso vai mudar sua vida de patamar. Você precisa mergulhar nos vídeos que aqui temos. São mais de 670 vídeos já disponibilizados. Assista todos, porque você vai aprender uma infinidade de coisas que vai ajudar a transformar sua vida profissional e enquanto investidor. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Bom, vamos voltar a esse tema da questão dessa luta desesperada pela salvação. E aí eu queria trazer para vocês, nessa luta desesperada pela salvação, uma reflexão muito interessante que o Jim Collins compartilhou conosco. Ele, nos seus livros, ele conta esses episódios e eu fiz um curso com ele de um dia e meio em São Paulo, onde ele abordou algumas dessas temáticas e a gente teve, obviamente, uma oportunidade ímpar de interagir com ele, de trocar ideias, né? Foi realmente algo muito prazeroso e foi um grupo fechado apenas com 80 executivos de diversas empresas do Brasil, grandes empresas que participaram desse curso com o Jim Collins em São Paulo de um dia e meio, né? Muito bem, ele comentou sobre essa questão dessa luta desesperada pela salvação, trazendo um exemplo, né? Ele disse assim, olha, no dia 19 de julho de 1999, a HP, a Hewlett-Packard, anunciou Carly Fiorina, da Lucent Technologies, como sua nova CEO. Em 1998, a Fortune havia nomeado essa super vendedora como a mulher mais poderosa no mundo dos negócios. O anúncio de que a velha e séria HP havia contratado uma celebridade executiva, a mais poderosa do mundo dos negócios à época, a Carly Fiorina, uma mulher glamurosa, empolgante, atraente, levou um frenesi que surpreendeu até mesmo a própria Carly Fiorina. E a HP se viu como uma celebridade no cargo de CEO. Tínhamos então uma estrela dentro da HP. O retorno sobre as vendas da HP mostrou um padrão muito errático, começando aos 7% durante o primeiro ano de Fiorina na gestão e depois ficando negativo já em 2002, com a primeira perda anual da HP em seus 5 anos de história como empresa de capital aberto, devido em grande parte à reestruturação e a outras despesas relacionadas à aquisição da gigante Compaq, e terminando em 4% durante seu último ano completo na HP. A permanência de Fiorina no cargo chegou ao final no dia 7 de fevereiro de 2005. Então ela foi nomeada em 19 de julho de 99 e em 7 de fevereiro de 2005 foi encerrada a trajetória dela na HP. O Conselho de Administração se reuniu numa sessão especial no aeroporto de Chicago para decidir que ela estava fora do jogo. Solicitada a sair da reunião, após uma breve apresentação, Fiorina esperou em seu quarto de hotel por 3 horas antes de ser chamada de volta à sala de conferência. Quando abri a porta, percebi que todos os membros do conselho já tinham saído, com exceção de 2. Ela escreveu mais tarde que naquele momento soube que havia sido demitida. Então veja
como foi um processo traumático, né, a sua passagem pela empresa. Então vejam bem, trazemos essa história porque é uma história real de uma grande empresa, né, porque teve uma CEO que era uma estrela e que isso não funcionou. Não funcionou. E o Jim Collins chama atenção sobre isso, né? Porque as empresas que conseguem sair da recuperação judicial, não, da recuperação de suas crises, né? As empresas que conseguem exponencializar seus crescimentos, esse tipo de liderança não funciona nessas empresas. Essas empresas conseguem dar a volta por cima exatamente por ter uma liderança de nível 5, ou seja, não são estrelas, não são pessoas que vivem sob o efeito das luzes midiáticas, são pessoas que têm uma personalidade humilde, que atribuem o sucesso a terceiros, a circunstâncias, nunca a eles próprios, não gostam de ficar dando entrevistas, são mais acanhados, não são pessoas muitas vezes carismáticas, né? Tem um comportamento muito distinto dessas celebridades, né? Então é preciso entender isso. E aí o Jim Collins ele comenta o seguinte: existem alguns comportamentos que exemplificam e perpetuam a presença da empresa nesse estágio de declínio, né? Nesse estágio de luta desesperada pela sobrevivência. E existem comportamentos que podem ajudar a reverter a espiral descendente do estágio 4. Lembrando que no estágio, quando as empresas continuam caindo e entram no estágio 5, aí já é o estágio terminal, onde as empresas morrem, né? Então, para sair do estágio 4 é preciso assumir alguns comportamentos que podem reverter essa espiral. E aí ele fala exatamente disso, de comportamentos que perpetuam o estágio 4, ou seja, mantém a empresa nessa fase do declínio, da luta desesperada pela sobrevivência, e outros comportamentos que fazem com que ela saia viva desse momento, dessa luta desesperada e alcance um outro patamar de desenvolvimento e de crescimento. Então vamos correlacionar aqui, como se tivéssemos duas colunas comparativas para a gente entender o que faz com que a empresa consiga iniciar uma trajetória ascendente e a outra que consegue continuar preservando a empresa nesse estágio 4 do declínio, que é o estágio que antecede a morte. Então ele diz, olha, depositar as esperanças em estratégias não comprovadas, saltos descontínuos para as novas tecnologias, novos mercados, novos negócios, muitas vezes com muita badalação e alarde, não vão fazer a empresa sair dessa fase. Não vão fazer a empresa sair dessa fase. Elas vão permanecer nesse estágio de declínio, né? Vão se afundar cada vez mais. Em contrapartida, o que seria necessário fazer? Formular mudanças estratégicas com base em evidências, em estudos, em diagnósticos e uma extensa análise quantitativa e estratégica em vez de promover saltos ousados e não comprovados. Então, um bom diagnóstico é fundamental para sair do buraco. A outra coisa, buscar uma grande aquisição supostamente capaz de mudar o jogo, muitas vezes baseada em sinergias desejadas, porém não comprovadas, para promover a transformação da empresa em um único golpe, isso é algo que costuma não dar certo, entendeu? Partir para fazer uma grande aquisição, achando que aquela grande aquisição vai transformar a vida. Lembremos que a HP comprou a Compaq, que era um gigante concorrente, e ela adquiriu, achando que isso seria a solução para os seus problemas. Não foi. Então, o que o Collins diz? É preciso entender que a combinação de duas empresas em dificuldades nunca resulta em uma empresa excelente. É preciso levar em consideração apenas as aquisições estratégicas, que salientem pontos fortes verdadeiramente comprovados. Então, muito cuidado com essa ideia, não vou comprar uma empresa porque eu vou crescer. Não, isso faz sentido estrategicamente, isso vai me levar para um patamar acima, ou isso só vai ser mais uma fonte de dor de cabeça? Essa reflexão precisa ser feita. E aí ele diz, promover manobras desesperadas em relação a ameaças que podem comprometer ainda mais a empresa, drenando caixa e desgastando ainda mais a força financeira, é algo que não vai ajudar, é algo que só vai tender a piorar a situação. Portanto, é possível, ele diz, é preciso, por outro lado, para sair dessa fase do estágio 4 do declínio, obter os fatos
refletir e depois agir. Então, fazer o diagnóstico, depois planejar. E só depois de planejar, partir para a execução. Diagnóstico, planejamento, execução. Diagnóstico, planejamento, execução. Com tranquilidade, com determinação e nunca agir de forma a colocar em risco o longo prazo da empresa. Você precisa entender que tudo é um processo, né? Não adianta pensar que você de uma hora para outra vai virar a mesa, porque isso nunca funciona. Aí ele continua: embarcar em um programa de mudança radical, fazer uma grande revolução para transformar ou subverter praticamente todos os aspectos da empresa, colocando em risco ou abandonando os pontos fortes essenciais da empresa, isso nunca vai dar certo, né? O que é preciso fazer? É preciso determinar com clareza o que é essencial e o que deve ser mantido com firmeza e o que precisa ser mudado, desenvolvendo os pontos fortes comprovados e eliminando os pontos fracos. Então você se concentra no desenvolvimento de suas forças e procura, de alguma forma, eliminar todos os seus pontos de fraqueza. Isso é o que você deve gastar a sua energia, né? E aí ele vai avançando. É preciso entender que é necessário você vender. Você precisa entender o seguinte, que vender às pessoas promessas de um futuro melhor para compensar resultados insatisfatórios, geralmente é algo que não tende a mudar a sua realidade. Então, não adianta criar falsas expectativas, né? Não adianta você criar ilusões. Você tem que enfrentar a verdade nua e crua sempre. Ele diz, concentre-se na melhoria dos desempenhos. Permita que os resultados tangíveis proporcionem os argumentos para o novo direcionamento. Então, muito mais do que, diferentemente, aliás, do que você faria de uma outra maneira, de criar ilusões, expectativas irrealistas, né? É muito mais importante que você venda ao seu time o desafio, a verdade que precisa ser enfrentada, o diagnóstico real da situação e, ao mesmo tempo, você vá estimulando as pessoas a buscar melhoria, a desenvolver o desempenho, melhorar a sua performance, e a partir do momento que os resultados forem sendo alcançados, isso vai sendo o argumento para continuar seguindo em frente. Ou seja, são as conquistas que servem de motivação, são os resultados que servem de sinalização de que o caminho escolhido está sendo o caminho correto. Por fim, é importante, diz o Jim Collins, destruir os ímpetos. É importante destruir os ímpetos com uma reestruturação crônica ou uma série de grandes decisões inconsistentes. Diferentemente disso, você precisa criar um ímpeto com uma série de boas decisões, extremamente bem executadas e consistentes. É isso que difere uma empresa que vai conseguir sair dessa fase 4 do declínio e da outra que vai continuar movendo-se como se estivesse numa areia movediça, sem conseguir sair do lugar, né? Para terminar, ele disse, é importante não querer buscar um líder salvador da pátria, acreditando que é importante selecionar uma pessoa que tem uma característica visionária, de fora, com uma personalidade magnética, midiática, que vai eletrizar a empresa. Isso quase sempre não dá certo, diz ele. O importante é que você busque um executivo disciplinado, uma pessoa que seja capaz de selecionar líderes de alto desempenho dentro da própria empresa, promovendo novas lideranças, construindo novas lideranças, um líder de líderes, né? Porque ele diz, as empresas que têm a liderança de nível 5, geralmente não tem apenas uma, tem várias, porque o líder de nível 5, ele acaba abrindo espaços para outros líderes de nível 5 estar trabalhando com ele. Ele não tem o ego de achar que não pode ter alguém tão inteligente ou até melhor do que ele no time, muito pelo contrário. Ele se sente muito bem em ter uma equipe capaz de realizar os grandes sonhos, de realizar os grandes desafios. Então estejamos, vamos dizer assim, atentos a essas necessidades das empresas e ao que funciona e o que não funciona.
chegando na parte final do vídeo, o Jim Collins deixa como mensagem nessa sessão que ele fez. 8 das 10 empresas em declínio que constituíram objeto de análise do que fizemos nos Estados Unidos, elas buscaram um CEO externo durante o período de queda, ao passo que apenas uma das empresas de sucesso procurou CEOs fora da empresa em períodos comparáveis. Em nossa pesquisa, mais de 90% dos CEOs que transformaram empresas de boas para excelentes foram desenvolvidos dentro das próprias empresas. Enquanto isso, mais de 2/3 das empresas usadas na base de comparação contrataram um CEO de fora, mas não conseguiram dar nenhum salto qualitativo semelhante, extraordinário. Em 14 anos, eu me vi absolutamente aterrorizado. Um depoimento que ele compartilhou, né? Aos 14 anos, eu me vi absolutamente aterrorizado, olhando para baixo no topo de um paredão de 30 metros de altura, enquanto aprendia a fazer rapel como parte para um curso de escalada de montanhas. A âncora se deslocou inesperadamente e eu instintivamente me estiquei para me agarrar ao paredão e abri a mão na qual eu segurava o freio. Ao reagir com medo e tentar me salvar, acabei aumentando ainda mais o perigo. Felizmente, meu instrutor me pegou com a corda de segurança, mas aprendi uma importante lição de vida com o incidente. Quando nos vemos em dificuldades, quando nos vemos prestes a cair, nosso instinto de sobrevivência e o nosso medo evocam um comportamento automático de recuo absolutamente contrário à sobrevivência. Justamente quando precisamos agir com tranquilidade e cautela, corremos o risco de fazer o contrário e provocar os resultados que mais tememos. Se quiser reverter o declínio, seja firme em relação ao que você não deve fazer. Esse exemplo dele aqui é maravilhoso porque o Jim Collins, ele é escalador, ele é alpinista, né? Então ele escala montanhas. E ele conta aqui essa experiência que ele teve aos 14 anos, quando ele estava iniciando a aprender a escalar. Então ele já estava num paredão de 30 metros de altura e ele fala disso, de que a âncora se deslocou e ele com medo acabou soltando e se agarrando no paredão e aumentou ainda mais o perigo, porque a mão que ele estava segurando o freio, ele soltou. Então o instrutor é que acabou salvando ele. Então fica essa reflexão que ele trouxe. Quando nós nos vemos em dificuldades, quando percebemos que estamos prestes a cair, nosso instinto e nosso medo evocam um comportamento que é automático de recuo, absolutamente contrário à sobrevivência. E justamente quando precisamos agir com tranquilidade e cautela, corremos o risco de fazer o contrário e provocar os resultados que mais tememos. Se quiser reverter o declínio, seja firme em relação ao que não fazer. Então isso é válido para a nossa vida pessoal. Essa reflexão é válida para a nossa vida profissional e essa reflexão é válida para as nossas estratégias de investimentos. Não podemos perder para o medo, não podemos deixar o medo nos dominar. Precisamos ter sempre tranquilidade, equilíbrio e paciência e saber o que deve ser feito e o que não deve ser feito e ficarmos firmes em relação ao que não devemos fazer. Essa era a reflexão do vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, compartilhe com os amigos, fica com Deus e até a próxima. Tchau!